propósito de ativar o fogo do Espírito Santo em nós. E a gente acha que às vezes o fogo é só uma questão de cair ou de pular. Não é isso, meu irmão. O fogo nada mais é do que um desejo de estar na presença dele o tempo todo. Então, quanto mais esse fogo queima, mais nós queremos estar ali na presença dele. Porque nós queremos receber mais dele, nós queremos viver mais dele. Nós queremos estar cada vez mais envolvido disso, e a gente não pode permitir que esse fogo se apague. Existe uma discussão até dentro da igreja que se diz assim: pastor, mas existe pecadão ou pecadinho? Eu costumo falar que a Bíblia é até clara nisso. Se nós olharmos de uma forma bem clara o pecado de Davi, talvez ele foi muito maior que o pecado de Saul. Só que enquanto Saul estava preocupado com o título, Davi estava preocupado com a presença. Ele errou, ele pecou, mas ele não queria estar longe da presença. Saul não queria perder o título. Eu não quero deixar de ser rei. Agora Davi não é nada. Ele já rasga as vestes e fala aqui: só não tira de mim a tua presença. Então é isso que a gente está... A proposta disso tudo nestes dias é isso: Senhor, não tire de mim a tua presença. E o que a gente aprendeu? Posso falar por mim, e eu tenho certeza que isso estende até você, que essa presença, ela nunca saiu, ela sempre esteve. Foi a gente que deixou de, talvez, buscar, de querer, a religiosidade, de colocar lenha na fogueira, para que essa chama, ela queime dentro de nós. E é isso, meu irmão, somente isso que a gente precisa. E essa intimidade, essa busca nessa intimidade por Ele, tem feito com que essa chama se acenda. Acho que eu vi alguns depoimentos que fizeram. Esse é o pessoal do louvor voltando. Todo lugar é assim, Todo lugar é assim. Não se estranhe, não. Até perdi a linha que eu estava. Deixa eu voltar aqui. Vai, mais um minuto que é o tempo de eu lembrar. Estava falando da presença, Óbvio que eu estava falando da presença. De querer a presença, não é isso? Óbvio que eu estou falando de querer a presença. A gente tem que querer, meu irmão. Eu vou voltar para o texto para não se perder muito. Isso aqui era só o espontâneo. Porque é o que está queimando. Lembrei dos testemunhos da sexta-feira. Eu lembro, demoro, mas eu lembro. Aí eu acho que eu vi o Wagner falando. Ele falou assim: eu só queria ver uma coisa e eu acho que eu recebi, mais ou menos isso. Eu vi alguma coisa acontecendo. Eu senti, acho que Deus falando, coração queimando. E foi isso mesmo, irmão. Sexta-feira aqui foi assim, algo que talvez a gente gera uma expectativa baixa em nós, e que bom que às vezes isso aconteça, mas uma expectativa alta em Deus. E Deus, ele vem fazendo de uma forma que realmente fala: meu Deus, como tu és bom. Como tu és bom. Então, só que o grande ponto é que diga para quem está do teu lado: Deus ainda tem muito mais disso para você. Deus ainda pode fazer muito mais disso. E Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E aí, de novo, a gente acha que aqui o quarto, especificamente, é uma questão do quarto em si. E sim, é importante você ter o seu momento no seu quarto, a sua oração com Deus. Mas eu também acho, obrigado, eu concordo muito contigo. Que bom que você veio. Mas quando eu falo do quarto, eu estou falando desses momentos de secreto. Esse momento, Ed, aqui, a nossa sala de oração, ela não para. Não é porque acabou a campanha que acaba a sala de oração. Que a gente já começou até antes. Foi antes nessa sala de oração que Deus já está conduzindo a gente naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai pregar, falar, ou naquilo que o Espírito Santo ele quer compartilhar. Então, esse quarto, esse momento de secreto é quando você, por exemplo, pega a sua cadeira, vem para o seu cantinho aqui e Deus fala comigo.
Ou quando você está aqui num louvor e você não está preocupado com quem está em volta, que você está cantando a letra totalmente errada. E eu sou craque nisso. Craque. Né? E sexta-feira o Fernando errou. Tá vendo como são as coisas? E aí é bom que errou, mas continuou, e a igreja continuou, e isso que importa, meu irmão. Porque, de novo, não importa saber a letra ou não saber a letra, o que importa é a entrega. É querer a presença dele ali naquele secreto. É falar, Deus, fala comigo, conversa comigo. É vir para um culto como essa manhã com esse desejo de ter algo que realmente queime dentro de nós. E aí tem algumas coisas que nós falamos durante essa campanha que diz que, por exemplo, quando eu falo de inspiração na presença, eu estou falando de coisas que eu já vivi. Então eu sou inspirado por coisas que eu já vivi no Espírito. Quando eu falo de satisfação, eu estou falando hoje, eu estou plenamente satisfeito no Espírito, por aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas sobre isso. Estou plenamente satisfeito com a igreja que eu tenho, com o momento que a gente está vivendo, com as coisas que eu estou vendo acontecer. Fala assim, pastor, mas você não queria uma igreja cheia? Cheia da presença, meu irmão. Cheio da presença, porque é isso que atrai, o fogo atrai. E é um atrair que faz com que as pessoas fiquem. É uma igreja cheia da presença de Deus. Só que tem uma coisa dentro de mim, que é uma fome. Uma fome pela presença, uma fome por estar com Ele, que vai fazer com que eu e você tenhamos o que? Experiências futuras. E é isso que a gente busca nesses dias. Senhor, eu já tive experiências contigo que foram espetaculares. Eu estou plenamente satisfeito com o que o Senhor tem oferecido para mim hoje. Mas eu ainda tenho fome e sede pela tua presença. Eu desejo a tua presença. Eu quero continuar queimando na tua presença. Eu quero ser como a sarça que não se apaga e que ela está queimando. E às vezes eu sei, irmão, tem dia que ela queima menos. Tem dia que ela queima mais. Mas o importante é você não deixar de queimar. Não deixar de querer. Não deixar de buscar por essa doce presença, meu irmão, porque é isso que a gente precisa. Diga para quem está do teu lado, você precisa da presença. E hoje eu vou falar, encerrando a campanha, exatamente sobre compartilhar esse fogo do Espírito. E a gente tem um exemplo claro daquilo que, talvez do que eu queira falar. Porque eu vou usar esse termo, é como se fosse pipoca sem óleo. Mas quando uma começa a estourar, por causa da temperatura que esquenta, a pessoa que está do lado também começa a estourar, a pipocar, a pular. E é isso que a gente viu aqui. Uma coisa que um começou, outro começou a pular, outro começou a cantar mais alto, outro começa a querer buscar mais, outro começa a querer mais da presença de Deus. E aí um vai o quê? Contagiando, incendiando o outro. É claro que o grupo da terceira idade, da qual eu faço parte, não conseguimos pular como eles pulam, mas não significa que a gente não está queimando, né, seu João? Como eles estão, né? Não significa. Mas se eles têm essa juventude, essa força, esses joelhos bons, que aproveitem, né, Cris? Que aproveitem quando podem. Mas não significa que a gente também não está queimando, porque isso é contagiante. É da gente olhar e falar, eu quero isso. Tirando o Wagner, né, que é um eterno jovem, né? 50 anos, com essa... Uau! Mas se cuida, né? Fazer o quê? Hã? É magrinho. Olha, vai eu fazer metade do que ele faz. Mas vamos lá, gente. É o desejo, não importa, é querer. O que eu quero aqui, que se eu pudesse deixar algo, como que eu compartilho o fogo que está dentro de mim, demonstrando para as pessoas que estão ao meu lado o quanto eu quero, o quanto eu desejo, é chegar hoje ali, por exemplo, o Boas-Vindas, fizeram ali, vocês receberam o papelzinho na entrada? Receberam? Aí ele falou, qual que você quer? Aí eu falei para ele, se eu falar que eu quero Jesus, é óbvio, todo mundo tem que querer Jesus. Fé, a gente acabou de falar de fé. Quero fé, mas hoje, especificamente hoje, eu falei para ele,
até pela campanha, pelo tudo. Eu quero o Espírito Santo. Aí ele, então receba aí o Espírito Santo, ó. Receba o Espírito Santo. Quero o Espírito Santo. Porque é isso que a gente precisa. Hoje é um dia de festa para nós. 3 anos de Zoe. Aí as pessoas falam assim, poxa, 3 anos já, meu irmão. Meu irmãos. Se eu vou parar para contar a história, é aquilo que eu sempre falo, se contar a história para o carroceiro, até o burro chora, filho. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nos sustenta como? Esse é o ponto. Como que Ele nos sustenta? É esse fogo, é esse prazer pela presença. É algo que não vem de nós. Porque vamos lá, meu irmão, é igual você chegar numa célula às vezes e você gera aquela expectativa. E eu lembro que quando eu comecei a minha primeira célula, a gente fazia no quintal de casa, lá nos fundos, enchia de cadeira. Enchia de cadeira. Orava uma por uma. Aí chegava lá o Nado e a Adriana. E o Chicão. Chicão. E a gente fazia célula. Talvez a gente gerava aquela expectativa de que todas as cadeiras estariam completas. Mas a gente fazia até aqui, a gente está aqui por quê? Porque havia algo que movia dentro de nós. E esse algo que move dentro de nós, ontem, é o mesmo que move hoje. E é o mesmo que tem que mover sempre. Porque nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. Então, lá em Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. E aí sim seremos testemunhas. Então nós queremos às vezes falar, mas falar do quê? Se somos muitas vezes o tal do, como é que fala? Sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, um pão bolorento. É só uma imagem, é só uma casca. É só uma aparência. Mas dentro a gente não está com esse poder, não está queimando. Então a nossa vida cristã ela não é baseada em aparências. A gente testemunha aquilo que a gente tem. A gente só vai conseguir ser testemunha falando daquilo que está dentro de nós. É época de eleição e a gente vê as pessoas defendendo tantas causas, tantas propostas, tantas ideias. Horários eleitorais começou na TV agora, né? E as pessoas estão falando daquilo que elas acreditam. E eu não vou entrar no mérito se vai ser verdade, se não é verdade, se vai acontecer, se não vai acontecer. Eu estou falando que elas falam daquilo que naquele momento estão queimando dentro delas. Imagina, Henrique, se houvesse um horário eleitoral, ou vou mudar, um horário espiritual gratuito, onde você pudesse falar daquilo que está queimando no seu coração, das suas ideias e experiências com Deus, daquilo que está queimando em você, daquilo que Deus está falando com você. Será que teríamos tantas dificuldades de pregar o Evangelho? E o grande ponto é que hoje podemos fazer isso. Nós podemos compartilhar isso no almoço de família, nós podemos compartilhar isso nas nossas células, que elas servem para isso. No Elas é um momento de compartilhar as nossas ideias, porque o Elas mesmo tem uma ideia, tem um propósito, tem um porquê. Como a sua célula tem um porquê, como esse culto aqui hoje tem um porquê, e a gente vem aqui e compartilha daquilo que queima dentro de nós, ao ponto de que a gente convença, e quem convence é o Espírito, mas que a gente convença as pessoas de que elas precisam de Cristo, que elas precisam ter esse tipo de experiência, porque a experiência que você está tendo é diferente da que eu estou tendo hoje. Eu sei as experiências que eu estou tendo, eu posso imaginar as que você está tendo, mas só você sabe as experiências que você está tendo. E aí quando a gente compartilha aquilo que você tem para mim, edifica a minha vida.
me edifica. Olha, é possível mudar, é possível viver, é possível querer. Por isso que o primeiro ponto, até daquilo que eu coloquei aqui na mensagem, é: seja constante no secreto. Meu irmão, não é hora de abandonar o secreto. Não é hora. Se foi bom ficar no secreto 21 dias, permaneça no secreto. Permaneça buscando, permaneça querendo, permaneça queimando. Atos 1,13 diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, que o Espírito Santo disse, que o Espírito Santo avisou o que aconteceria. Eles ouviram então. Eles tinham certeza que aquilo deveria acontecer. Eles estavam aonde? Num quarto, num aposento, fazendo o quê? Orando. Estavam juntos ali orando, buscando e Deus falando. Então, meu irmão, tudo vai sempre passar por essa vida de intimidade com Deus. Por isso que é importante manter o secreto, porque o secreto aponta para essa intimidade com Deus que a gente precisa. E quando a gente vai tomar decisões, e a gente precisa, a nossa vida ela é baseada em tomada de decisões, o secreto nos ajuda a isso. Essa intimidade nos ajuda a isso, porque a gente vai ouvir aquilo que Deus quer falar. E Deus pode falar através da sua oração, Deus pode falar através de pessoas. Sexta-feira mesmo, Deus veio até aqui, conversou comigo, falou comigo. Eu ouvi Deus falando ao meu coração aqui. Deus usou alguém para falar comigo. E é tão bom isso. Mas onde nós estávamos? Buscando. Por isso que não pode ser só esse momento de 21 dias. Não é só acabou o aplicativo, acabou o secreto. Não, meu irmão, porque a sua Bíblia permanece, a sua adoração permanece, a sua oração permanece. Né? Ferramentas para isso não faltam. O que precisa hoje de fato é você querer. Vira para quem está do teu lado e diga assim: continue querendo o secreto. Nada, meu irmão, aqui começou sem a descida do Espírito. Nada. Quando o Espírito Santo desceu, eles foram revestidos, eles foram ali cheios poderosamente dessa presença de Deus, então eles saem do secreto para o público. O problema é que a gente às vezes quer começar ao contrário. Começa no público e depois vai no secreto querer resolver aquilo que a gente começou no público. Não, meu irmão, se tudo começa no secreto e depois vai para o público. Tudo começa em oração e depois a gente põe em prática. Tudo a gente resolve aqui primeiro e depois a gente sai para fazer. Sai para fazer aquilo que ele pede da forma que ele pede. Então a gente vem aprendendo esse tipo de coisa dias após dias. Meu irmão, porque o secreto ele vai ativar um desfecho, né? Ele ativa algo que vai terminar, vou até corrigir. O secreto ele vai ativar, mas o desfecho é no público. Eu começo no secreto, mas eu termino no público. O que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que começou a queimar no secreto. Começou a acontecer no secreto. Para que hoje, em público, eu possa estar compartilhando com cada um de vocês. Mas começou aonde? Lá no secreto. As pessoas próximas que a gente tem conversado, eu tenho falado antes de lançar a campanha, Deus já tem uma campanha no meu coração, mas na hora certa eu vou lançar. Não era isso que eu vinha falando? Na hora certa eu vou avisar. Na hora certa a gente vai fazer. E eu acho que a hora certa é Deus que sabe, e ela veio aqui agora. Então, meu irmão, agora é hora da gente continuar queimando. Mas esse queimar também não pode virar uma religiosidade. Por isso, supere a religiosidade. Porque a gente pode achar que agora
virou um ritual. Meu irmão, secreto não tem nada a ver com ritual. Secreto tem a ver com intimidade. E cada hora ele pode falar com você de uma forma diferente. Ele pode fazer com você de uma forma diferente. Ele pode, de repente, pedir que você pare o seu carro naquele momento que ele quer falar com você. E aí você vai ficar desesperado, porque não estou no meu quarto, não estou com a minha camisa da sorte da oração. Quando eu coloco a camisa da oração, Ana, Deus fala comigo. Daqui a pouco vai ter cliente usando a meia do milagre, porque quando ele põe aquela meia, o milagre acontece. Meu irmão, não é assim. Deus pode fazer de formas diferentes. Às vezes você está trabalhando, Deus vai e fala assim para você, meu irmão, vai lá para o banheiro agora. Vai lá. Aí quando você vai para o banheiro, você entra lá no seu reservado, porque é assim que chama, né? Reservado. Você vai para o reservado e Deus fala com você ali. Às vezes Deus só vai pedir para você, abaixa a sua cabeça aí na sua mesa. Vai para a sala do almoxarifado. Ele está chamando você para o secreto. Então veja que secreto não tem nada a ver com lugar. Tem a ver com desejo, com fome. Eu vivo o secreto quando eu tenho fome. Então, independente do lugar que eu estou, eu quero ouvir ele falar. Meu irmão, eu chegou ao ponto de falar que um dia talvez você esteja lá, você que gosta de ir no jogo de futebol. Não vou falar o que você fica gritando lá, porque não convém. E lá naquele meio daquela multidão toda, o Senhor fala, eu quero falar com você agora. E o povo vai estar gritando o nome do time, mas Deus é capaz de fazer você se quebrantar naquele lugar. Queimar no seu coração. E não é um queimar para falar, porque o religioso vai achar que, eis que te digo, aí não é o teu lugar. Mas ele vai falar assim, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Teu coração é meu. Você pode estar até aí pulando pelo seu time, mas o seu coração é meu. É meu. Aproveite, desfrute, comemore. Mas entenda que o seu coração é meu. Então a gente tem que superar esses momentos de religiosidade. Religiosidade é o irmão mais velho da história do filho pródigo. O filho pródigo volta para casa, tem uma festa, o pai se alegra. Vai ter uma festa naquele lugar. Mas o irmão mais velho dessa história aponta para ele e diz, peraí. Olha o que ele fez com o seu dinheiro. Você está dando festa. Olha o que ele fez com tudo que você tinha. E você está dando festa. Olha como ele voltou e você está dando festa. Meu irmão, algo importantíssimo dessa história é que a festa não parou. Independente dos questionamentos e da religiosidade do irmão mais velho. Porque nem a religiosidade é capaz de parar o mover de Deus. Então nós estamos aqui agora, meu irmão, para desfrutar disso. É isso que eu quero nesses dias. Sabe? Eu não quero que a religiosidade esfrie a tua fé, ou melhor, que apague o teu espírito. Quero que você tenha essa fome para que você queime aonde quer que você esteja. É você saindo da sua casa para ir para a célula e seu coração já está queimando. Eu não vou esperar chegar na célula, né, Edna, para queimar. Eu não vou esperar chegar na célula para acontecer. Não, eu já saio de casa querendo. E aí, né, Deise, eu vou chegar na célula e às vezes eu vou olhar para a pessoa que está do teu lado e parece que nada está acontecendo com ela. Mas eu vou estar queimando. Eu vou estar querendo. E é isso, meu irmão, quando a gente compartilha, é isso que incendeia as pessoas que estão à nossa volta. Então, algumas expressões, por exemplo, da religiosidade. Geralmente, os líderes mais antigos são os mais propensos à contaminação. Quando eu falo líderes mais antigos, é que eles não estão, talvez, preparados para essa mudança que vem. Então, a gente acha que tudo tem que ser como era antes. Mas eu não tenho que pensar que tudo tem que ser como era antes. Se a própria palavra diz que ela se renova a cada dia. Então eu estou aberto àquilo que Deus ele tem para mim hoje. Talvez seja novo, talvez eu nunca vi.
Provavelmente eu nunca vi. E é isso que eu quero ver coisas que realmente eu nunca vi. Eu quero que Deus use pessoas que talvez eu nunca vi Ele usar. Eu quero que Deus use o improvável que está aí do seu lado hoje. Que nada tem a ver com título, nada tem a ver com tempo de igreja, mas que tem a ver com fome pela presença de Deus. A religiosidade é aquela que tem pensamentos rígidos. Então, para os jovens que estavam pulando, numa igreja tradicional, vocês nunca iriam fazer isso. Porque a partir do momento que isso acontecesse, vocês já iriam lá para a salinha do desencapetamento. Mas veja, meu irmão, e a liberdade? Davi dançou, Davi chocou aquela geração. Como o Wagner orou aqui. Então a gente tem que quebrar pensamentos rígidos, quebrar paradigmas. E eu estou propício a isso, sabe? A ver coisas diferentes. A ver Deus usar pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Porque, meu irmão, a religiosidade, ela traz uma coisa que é muito grave ainda da igreja, essa tal da orfandade. As pessoas ainda não entendem o pai que tem. E eu não estou falando do seu pai físico, do seu pai natural, eu estou falando de um pai que está acima de todos os outros pais, que é soberano. E tem pessoas que ainda não entendem que há esse pai. E quando olha para esse pai, ainda olha para um pai rigoroso. Toda vez que você pensar no pai rigoroso, lembra da história do filho pródigo, que é uma representação desse pai. E ali nesse texto mesmo há várias quebras de paradigmas. Quando ele levanta ali a sua roupa, vamos colocar dessa forma, e corre na direção do filho. Porque a roupa dele nem era preparada para ele correr, se você parar para pensar. Ele quebra paradigma. Veja, o religioso fala, por que você está correndo atrás dele? Na verdade, ele já não pegou a parte dele, ele foi embora, tchau. Mas não, você foi na direção dele. Então, meu irmão, a gente está aqui para quebrar esses paradigmas e entender. Eu tenho um pai que me ama, independente de qualquer situação. Eu posso estar aqui e errei hoje. Errei quando estava vindo para cá. Mas ele é meu pai. Ele me ama. Então, enquanto tem aquele olhar invejoso, eu prefiro ter um olhar amoroso. Esperançoso, sabe? Então eu quero que da minha vida saia toda essa ausência de alegria, de gratidão, de celebração. E ao contrário, eu quero ter alegria, eu quero ser grato, eu quero celebrar. Por isso que hoje nós vamos celebrar. Por isso que hoje nós estamos comemorando. Por quê? Porque aqui eu não quero coração duro. Olhe para o coração duro que está do teu lado aí. Receba aí um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Porque o que amolece o coração? É um coração quebrantado. Quebrantado. E o fogo, ele tem esse papel também, de amolecer esse coração duro. De deixar um coração mais leve. De libertar você dessa mente escrava. Desse legalismo, dessa autojustiça. Sabe? Chega de ser tão rígido, meu irmão. Chega. Vamos viver uma vida mais leve. Vamos viver uma vida mais prazerosa. Sem máscara, sabe? Porque tudo isso vai gerar esfriamento espiritual em nós. Já parou para perceber? Quem repara demais, frio demais está. Porque quem está queimando não tem tempo de ficar reparando. Não precisa ficar reparando. E hoje você voltou com a camisa do Boas-Vindas. Eu estou alegre que você está com a camisa do Boas-Vindas. Estou alegre que você está aqui hoje. Não precisa ficar reparando. Não precisa ficar reparando que seu boné é importado. Arrasou, Jorge. Ó. Não precisa, meu irmão. Tem um tempo para isso. Quero queimar. Quero fluir. Sabe, eu quero... Não estou preocupado... Uma coisa que a maturidade cristã ela nos traz, que é diferente de religiosidade. Essa questão, mas fulano de tal não falou comigo. Meu irmão, mas Deus falou tanto comigo e eu estou tão feliz. Falta de carinho das pessoas, né? Isso é carência.
E como que se cura a carência emocional? Entendendo o pai que você tem, tendo o seu coração queimando pela presença do Espírito, orando uns pelos outros. Essa carência, meu irmão, ela vai embora. Então, eu não estou preocupado, meu irmão. Você acha que todo mundo que está aqui fala comigo? Você acha que todo mundo que eu trabalho fala comigo? Você acha que todo mundo da minha família fala comigo o tempo todo? O dia todo? Não, meu irmão, não estou preocupado com isso. Uma coisa só eu quero. Que a presença dele não se apague em mim. Que continue queimando em mim. Então a gente não está aqui para viver isolamento. Porque quem esfria se isola. Um dos sinais de que a pessoa está esfriando é o isolamento. E ela vai vir com aquele discurso decorado. Eu sei que a culpa não é da igreja. E a grande verdade é, realmente, a culpa não é da igreja. A culpa, ou se houver culpa, é desse isolamento, desse esfriamento que você decidiu viver. Porque a gente precisa desse contato físico. A gente precisa dessa temperatura. Sabe, pega aí no braço de quem está do teu lado. Veja como a sua temperatura muda. Você vai sentir um calor aí, talvez. Então não permita, meu irmão, que você venha ser sugado espiritualmente. Mas permita que você transforme um ambiente espiritualmente. Né? Então você nasceu para queimar. Então hoje você vai trocar o R da religiosidade para o R do relacionamento. Por isso que a gente fala que somos igrejas de relacionamento. Porque a religiosidade te isola. O relacionamento te aquece. Te mantém aquecido. E aí, meu irmão, outra coisa que você precisa fazer, e eu já estou quase encerrando, que eu prometi para os meninos que ia encerrar hoje 11 e alguma coisa. 11h59 é antes do meio-dia, não é? Sim ou não? Só para deixar claro, falei para eles, acabo antes do meio-dia. Né? Reparta o fogo que você tem. Reparta. Reparta o fogo. Não é só para você. É bom queimar, não é? Mas é bom repartir. É bom ver um nado queimando, ver o Henrique queimando, ver o seu João queimando. Como que é o seu nome? Rafael? Rafael Labareda. Ó! Brincadeiras à parte, é ver o Rafael rindo, queimando à vontade, satisfeito pela presença. É bom ver a Cris queimando, é bom ver a Neguinha queimando. É bom ver a Sueli queimando. É bom ver a Hari queimando. Yaya queimando. Bom, gente, é bom. Mas a gente precisa o quê? Compartilhar. Compartilhar a presença. Não é bom ter a presença? Então, mas não é só para nós, é para quem está conosco, é para as pessoas. As pessoas precisam viver, experimentar isso. Quando a gente entende isso, meu irmão, você vai ver, a sua célula vai ser diferente. Quando você entende isso, as reuniões que você participa vai ser diferente. Os cultos vão ser diferentes. Eu falei para as meninas sexta-feira, 10% do que vocês fizerem na sexta, se vocês fizerem no culto domingo, vocês vão ver já a diferença. 10%. E elas levaram ao pé da letra. 10%. Então, meu irmão, a gente está aqui para compartilhar esse fogo. A gente recebeu tanto de Deus esses dias. E a gente vai continuar recebendo, porque a gente não vai parar. A gente vai continuar querendo mais e mais. Porque são 3 anos de Zoe, nós vamos fazer 4, 5, 6, até quanto tempo o Senhor permitir. E que essa geração, que esse fogo não termine em nós. Se o Senhor não voltar na nossa geração, que sejam essa geração nova que continue compartilhando esse fogo. Porque é isso, esse é o nosso papel. Então, quando a gente olha ali, por exemplo, para a igreja de, se eu não me engano, foi Éfeso, que diz que, eis que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. É uma igreja que experimentou muitas coisas de Deus.
Só que eles abandonaram o primeiro amor. Quando o Senhor repreende eles nesse ponto, está falando assim, olha, você deixou o fogo esfriar. Vocês eram uma igreja cheia do fogo de Deus, cheia da vida de Deus, cheio da presença de Deus. Vocês não estavam preocupados se havia notificação, tinha barulho demais, se ia ficar gente para fora, se o jovem pulava, se o jovem queimava. Mas eis que tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Vocês se esfriaram. Esfriaram. Então a gente pode ser uma igreja que tem uma boa palavra. A gente pode ser uma igreja que tem um bom louvor. A gente pode ser uma igreja que tem uma boa oração. Mas se for uma igreja fria, de nada adianta. De nada adianta. E eu sei que a gente não é a igreja mais bela das belas. Nosso painel de LED não é o mais bonito dos mais bonitos. Nosso painel de LED lá, ó. Né? Mas nada disso importa, meu irmão. Na verdade, o que importa é a gente ser uma igreja apaixonada, tem fome, que deseja a presença, que compartilha a presença, que vê aqui jovem pulando, kids pulando, terceira idade pulando. A Sol falou assim para mim sexta-feira, pastor, a gente vem cheio de maquiagem, toda arrumadinha, e o Senhor fica fazendo a gente chorar. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Se o Espírito Santo pegou, chorou, borrou a sua maquiagem, sabe o que eu desejo? Que borre mais. Foi pouco. Se seu marido ganha muito bem para gastar com Mary Kay para você, pagando. Para que você tenha maquiagem que não borre. Não é? Porque eu quero é mais, meu irmão. Eu quero ver você mesmo se desmanchando. Eu quero ver você se quebrantando. Sabe, eu quero que a gente seja esse povo, quando eu falo arrependido, é arrependido de talvez a gente ter abandonado o primeiro amor, arrependido de ter esfriado, arrependido de talvez ter deixado a religiosidade tomar conta, arrependido de achismos. E tudo isso fez com que a gente esfriasse. Mas hoje não. A partir de agora não. Porque a gente tem que ter fome e sede. Meu irmão, toda aquela sede que a gente tem aqui canalizada, essa sede sobrenatural, ela vai ser derramada no lugar certo. E o lugar certo é você. É você. É você queimando, é você tirando essas brasas que já não pegam mais fogo, e arrependimento aponta para isso. Vamos tirar essas brasas que não queimam mais. Vamos tirar essa madeira velha. Vamos colocar lenha nova. E como que eu coloco lenha nova? Vou para o secreto, oro, jejuo, busco, adoro, desejo, intercedo, clamo. Viu colocando lenha nova. E com isso, meu irmão, a gente começa a transbordar. Aí você fala assim, eu até falei sexta-feira, parecia em algum momento reunião de encontro. Não é, sozinha? Foi isso, não foi? Parecia reunião de encontro. Que aí parece que a gente está voltando àquele primeiro amor. Então volte hoje para o primeiro amor, deixe seu coração queimar de novo. E não tem nada aqui, meu irmão, que te impeça. Eu não vou impedir, a pessoa que está do teu lado não vai impedir. Só tem uma pessoa capaz de impedir que isso aconteça, que hoje é você mesmo. E mesmo assim o Espírito Santo vai ficar, ei, estou aqui, deixa eu te ajudar. Vamos pegar fogo, vamos acender. Sabe, para aqueles que oram em línguas, vamos orar em línguas. Para aquele que tem o dom da intercessão, vamos interceder uns pelos outros. Para aquele que tem o dom de serviço, vamos servir. Vamos começar a gastar esse dom que eu te dei, naquilo que eu te chamei para fazer, naquilo que eu te chamei para ser. Por quê, meu irmão? Porque esse fogo do Espírito é ele que transforma realidades. O pastor Carlito Paz, ele diz assim, que o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando ele se alastra. Então não basta o fogo cair,
O fogo tem que alastrar. Sabe, Bill Johnson diz que o mundo precisa de um encontro com Deus. E quando que o mundo tem um encontro com Deus? Quando a gente permite que esse fogo se alastre. E olha que interessante, como que a gente convencia pessoas para ir para o encontro antigamente? Não era falando que o encontro era tremendo, das coisas que aconteciam no encontro, compartilhando desse fogo que a gente recebia lá, não era isso? Como que a gente trazia as pessoas para a célula, não era falando das coisas que acontecem na célula? Como que a gente traz pessoas ao culto? Não é falando das experiências que a gente tem aqui no culto. Então, meu irmão, a igreja ela precisa se mover de uma forma sobrenatural. Mas para se mover no sobrenatural, a nossa vida de intimidade, de secreto de busca, tem que estar de uma forma intensa. Um exército incendiado levanta fogo do Espírito por onde ele passar. E uma coisa eu aprendi nesses dias. A gente ainda é um povo que é muito dependente de eventos para permitir que a gente queime. Ah, vamos fazer conferência porque aí o povo queima. Ah, vamos na conferência da igreja tal porque aí o povo queima. Ah, vamos para Israel porque aí o povo queima. Quem já foi para Israel? Eu nunca fui, mas... É que aí o povo queima. Meu irmão, não tem nada a ver, não adianta queimar lá e depois não queimar aqui no local. Não queimar na sua família, não queimar na sua igreja local. Eu não preciso de conferência para ter um coração incendiado. Eu já tenho tudo o que eu preciso para ter esse coração incendiado. Eu tenho o Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede. Então a minha maior conferência é quando eu vou para o meu secreto e falo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho fome de Ti, eu tenho sede de Ti. E aí a gente tem ali experiências, meu irmão, que serão modeladoras para mudar a sociedade na nossa volta. As pessoas costumam falar assim, pastor, às vezes você tem uns sonhos nada a ver, né? Né, Cris? Acabei de ter um essa semana com a Cris, ela já falou, eu repreendo em nome de Jesus. Uma parte até que foi, a outra, né? Então, meu irmão, a gente tem que ter esse foco. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Sabe, meu irmão? Eu tenho que ser como um arco de fogo que envia flecha incendiada. Assim como você, como pai e mãe, tem que ser esse arco que envia o seu filho. Mas não envie de qualquer forma. Eu vou falar algo para você aqui. Não está nem escrito. Mas só trazer o seu filho para o culto não é suficiente. Você tem que incendiá-lo, influenciá-lo, mostrar para ele o prazer que você tem de estar no culto. Porque é isso que vai fazer com que ele queira. É isso que vai fazer com que ele queira estar aqui. É você sendo o pai, arco, lançando o seu filho para um destino, para um propósito. Então, meu irmão, o seu fogo espiritual não pode parar até que o Senhor venha. E eu encerro trazendo... É o meu primeiro encerro? Trazendo uma frase que diz assim: os cristãos de hoje operam muito pouco no Espírito Santo por causa da sua ignorância a respeito do próprio Espírito Santo. E eu lendo essa frase, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar aqui? E a ignorância é que a gente acha que recebe só para nós. Tudo que vem é só para nós. Não adianta eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se eu não consigo influenciar pessoas que estão à minha volta com esse Espírito Santo. Se eu não consigo. Que a gente é chamado para multiplicar. E eu queria chamar você a ficar de pé nesse instante. E você vai fazer comigo uma declaração de fé, onde a gente vai encerrar essa campanha hoje, fazendo exatamente essa declaração de fé. E essa declaração de fé, meu irmão, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Por isso que até o final do culto eu já vou estar compartilhando a mensagem lá no grupo da Zoe. E vai estar aqui também no multimídia. Tem aí no multimídia essa declaração de fé. Os últimos slides.
Diga assim comigo, meu irmão. Pai, a partir de hoje, rendo-me por completo a Ti. Que o meu maior desejo seja conhecer-te, ter experiência com Teu Espírito e ter uma vida fervorosa espiritualmente. Não deixe o fogo do Seu Espírito apagar em mim. E me faça fluir por meio dele. Que nada e ninguém seja capaz de esfriar meu coração. Me ajude a caminhar no secreto, priorizando o céu. Que eu nunca mais veja meu relacionamento contigo como algo comum e sem graça. Que eu tenha sempre novas expectativas do secreto e eu receba as recompensas deste lugar. Que por onde eu for enviado, eu possa levar avivamento e que realidades sejam transformadas pelo poder do testemunho de Cristo Jesus. Me ajude a orar, ler a Tua palavra e meditar nela, a quebrantar na Sua presença e ir mais profundo em Ti. Que seja conduzido pela Sua vez, desenvolva discernimento, evite tudo que possa trazer esfriamento no meu relacionamento contigo. Pai, me encha do Teu Espírito. Eu quero queimar no secreto. Ser cada vez mais íntimo de Ti. E levar o fogo por onde for. Que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu queria que você orasse agora.